Glória a Deus. Nós vamos então, neste momento, passar a palavra do Senhor. Abra comigo a palavra na carta de Judas. É a última carta, depois das cartas de São João, antes de Apocalipse. Judas, irmão de Tiago. Judas só tem um capítulo, né? Então nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 22. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Feche os olhos. Senhor Deus, Pai, nós lemos um trecho da sua palavra e oramos agora, Espírito Santo, venha nos trazer a revelação desta palavra para as nossas vidas. Toma conta, Senhor, da nossa mente. Tira, Pai, do nosso meio toda a distração. E que possamos, Senhor, receber a Tua palavra. Que possamos, Senhor, estar direcionados por Ti para aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nesta noite. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, nós vamos meditar nessa noite sobre algo muito importante. Uma palavra que ela é atual para a Igreja do Senhor. E nós, como igreja, precisamos estar atentos para que possamos olhar para a nossa vida e também possamos detectar a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor, que convivem, que conviveram conosco, para que nós sejamos usados por Deus, sejamos instrumentos do Senhor para a bênção nessas vidas. Quando Jesus, ele fala sobre os sinais dos últimos tempos, o Senhor Jesus, ele começa a citar várias situações que aconteceriam em todo o mundo, das mais diversas ocasiões, que mostraria a proximidade da sua volta e
consequentemente do governo do anticristo e então o milênio, o fim. Quando nós olhamos especificamente para a igreja, Jesus falando sobre os sinais que antecederiam a sua volta, quanto especificamente à igreja, Jesus, ele fala que o amor de muitas pessoas esfriaria. Muitas pessoas iriam desanimar da fé. Muitas pessoas iriam se afastar, iriam desanimar. Jesus fala também sobre os falsos profetas, sobre pessoas que se levantariam usando o seu nome, mas que não eram homens e mulheres enviados por ele. Jesus, ele fala da chamada doutrinas de demônios, que são doutrinas que muitas vezes são doutrinas essas pessoas usando a própria palavra de Deus, mas distorcendo, tornando a palavra de Deus não mais a palavra de Deus, mas doutrina de demônios, porque a palavra de Deus distorcida, descentralizada, fora do centro da vontade de Deus. Então tudo isso nós vemos acontecendo, né? Sempre aconteceu, mas isso muito mais intensamente. E quando nós vemos então tudo isso acontecendo, isso se resume na chamada apostasia da igreja. O que o apóstolo Paulo, ele por inúmeras vezes advertiu nas suas cartas às igrejas. Pastora, mas o que é apostasia? Apostasia é a renúncia, é o abandono da fé. Então, quando uma pessoa, ela está nos caminhos de Deus, ela crê em Deus, ela tem a vida com Deus, mas ela decide não viver mais a sua fé, e ela abandona totalmente a sua fé, ela não reconhece mais a Deus, a Jesus, a palavra, ela passa a não acreditar, ela passa a duvidar, ela passa a viver uma vida totalmente fora da conduta da palavra. Essa pessoa é um apóstata. Ela começa a acreditar em doutrinas falsas, distorcidas. Lá em 2 Tessalonicenses 2:3, o apóstolo Paulo diz: não deixem que ninguém vos engane. E isso tem acontecido muitas vezes dentro das próprias igrejas, quando pessoas usadas por espíritos malignos, muitas vezes se levantam se dizendo inspiradas por Deus, mas na verdade é o seu próprio ego, é o seu próprio direcionamento, é a carne ou demônios, e ela causa uma divisão, porque ela
faz com que muitos acreditem que aquilo que ela está acreditando, aquilo que ela acha que é verdade, que ela tem como verdade, passa a ser verdade para outros também. Então, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, olha comigo. Isso é muito sério e tem acontecido muito, irmãos, e nós precisamos estar atentos a isso, porque nós não podemos nos enganar e precisamos orientar as outras pessoas. Capítulo 4, versículo 1. Olha o que Paulo diz a Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aí, ele continua dizendo: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a mente cauterizada. Ele continua explicando. Um exemplo disso que nós temos visto atualmente, por exemplo, é aquela Andressa Urach, é isso? Andressa, aí vocês estão sabendo. Então, o que aconteceu? Ela era conhecida como Miss Bumbum, né? Tá na mídia aí, né? Ela quase morreu. Fez um monte de plástica, um monte de coisa, né? De tanta plástica. Estava lá no leito de morte. E ela conheceu a Cristo ali. Teve um encontro com Deus ali. Aí, Deus teve de misericórdia da vida dela. Ela teve um encontro com Jesus ali. E aí, ela foi para viver uma vida com Deus. E aí estava lá na igreja, escreveu livro. Eu não tenho muito conhecimento, não vou ficar falando de coisas, né? Mas aí de repente, então, já não estava mais bom ali na igreja. Mas o testemunho, ela tinha um testemunho. Diz que a vida dela mudou, que ela encontrou Jesus. E estava realmente, era uma outra pessoa. Só que, se nós não vigiarmos, irmãos, qual é a função do inimigo? Nos destruir. Porque quantas e quantas pessoas foram ganhas pelo testemunho dela, né? Quantas pessoas são ganhas pelo nosso testemunho, pela nossa vida? E Satanás, ele quer destruir a nós. Ele não está preocupado com os que são deles, ele está preocupado com os que são de Cristo. Porque os que são dele já estão para o inferno, mas os que são do Senhor, ele quer arrebatar para ele. Os que são do Senhor estão pregando uma nova vida, uma nova história. E aí o que aconteceu? Se nós não estivermos vigiando com a nossa vida constante, em leitura da palavra, em oração, em um relacionamento com Deus, nós caímos. E aí aconteceu um problema lá entre ela e a igreja, diz que foi isso, né? E aí então acabou Jesus, acabou Deus, e eu vi um próprio testemunho dela agora, onde ela volta ao próprio vômito. E aí ela fala assim, perguntaram para ela assim: e agora? É a nova Andressa? Ela falou: não. Agora é a antiga Andressa? Ela falou: não. Tem a antiga Andressa, tem a irmã Andressa e agora é a nova Andressa. E ela fala que ela não era feliz. Agora sim ela está feliz. Agora tem um novo concurso. Ela é quer dizer,
apóstata. Não fala mais de Deus. Deus, acabou Jesus. Quer dizer, negando a fé. E quantas pessoas, ela é um exemplo que está na mídia aí, está acontecendo agora, está se falando. E quantas pessoas que nós conhecemos, que estão próximas a nós, que está nessa situação, queridos. Agora, Deus tenha de misericórdia dessa moça. Porque a palavra fala que os demônios voltam para visitar a casa, e encontrando a casa vazia, vem 7 vezes mais. Agora vai saber quantos demônios tinha na vida dessa moça. E vem 7 vezes mais. Se era 1, vem 7. Se tinha 2, vem 14. E assim vai. E vai saber quantas legiões envolvidas, né, nessa situação. Então, queridos, isso é apostasia. É não querer mais saber da fé. É dar lugar à antiga vida, a pecados. Não ter mais um relacionamento com Deus. E se nós olharmos para a palavra, Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, 1 ao 13, ele fala isso, capítulo 2, 2 do 1 ao 22, 3 do 3 ao 6, e Judas, se nós lermos a carta toda de Judas, mas nós vamos nos atentar para aqui a carta de Judas. Vamos voltar lá para Judas. Vamos ler ali do versículo 17. Judas 17. Começa assim, ó, um chamado à perseverança. Esse pedaço da carta, né? Então vamos lá. Olha o que Judas diz. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. E estes são os que causam divisões entre vocês, os que seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Quantas vezes, meus queridos, nós vemos pessoas que estão dentro da igreja, está sendo falado a palavra, aí a pessoa olha, dá risada, e está vivendo a vida de acordo com o que acha, de acordo com o que pensa. O Senhor adverte com várias situações, e as pessoas estão se levantando muitas vezes dentro dos seus próprios pensamentos, levantando intrigas, calúnias, como se fossem questões doutrinárias, causando divisões dentro da igreja. Porque eu não acho isso, porque eu não penso assim. Você não tem que pensar, você não tem que achar, você tem que olhar para a palavra de Deus na sua totalidade, porque somente a palavra do Senhor é a verdade. E é isso que Judas está falando, por isso que está acontecendo isso. O Senhor Jesus já disse que aconteceria. As pessoas estão olhando para o quê? Para falsas doutrinas, para as suas vaidades, para os seus próprios pensamentos.
e causando que muitas vezes as divisões dentro das igrejas. É por isso que nós vemos igrejas totalmente fora da palavra de Deus. Igrejas onde não tem o Espírito Santo. Mas aí, vamos continuar. Ele diz: edifiquem-se, versículo 20. Porém, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm. Nós temos que nos fortalecer na palavra de Deus, na nossa fé. O que Judas está dizendo? Vocês sejam edificados no que é ensinado para vocês, na fé verdadeira, na palavra do Senhor, orando no Espírito Santo. Queridos, a nossa vida é fortalecida quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós falamos com o nosso Pai. Nós precisamos orar no Espírito, orar o tempo todo. Orar, você que é batizado em línguas, falar na língua dos anjos. Se você não é, você tem que procurar falar com o Senhor lá na tua casa, no teu momento com Deus. Esses são os tempos que nós vivemos, para nós termos a sabedoria do Espírito Santo, para que a nossa fé não venha esmorecer, mas que nós estejamos edificados. Precisamos viver a verdadeira palavra. É por isso que a pastora fala: olha, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que conhecer a verdade, você tem que meditar. É essa a verdade, para que você não seja enganado, para que você não seja ludibriado por falsos ensinamentos, por falsos pensamentos, mas que você seja o canal da verdade para aqueles que estão vivendo na mentira. E ele continua, versículo 21, mantenham-se no amor de Deus, enquanto vocês esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Amados, nós temos que viver no amor do Senhor, viver amando a Deus, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, em compaixão, em misericórdia. É esse tempo que nós estamos vivendo, ajudando uns aos outros, levando a carga uns dos outros. É isso que a palavra nos ensina. Isso é viver o amor do Senhor. Até a gloriosa vinda de Jesus, vendo esse tempo que se aproxima, esperando o quê? Que a misericórdia do Senhor nos leve para a vida eterna. Amém? Essa semana eu mandei aí no grupo da igreja. Não sei se você viu, se você não viu, você veja. Porque é importante você ler a palavra, estudar a palavra. E vem aqui mais uma vez Judas nos falando. Nós temos que estar atentos para não escorregarmos em determinadas falácias, pensamentos que muitas vezes a gente fala: é verdade, né? Não é verdade não, irmãos. A verdade é essa daqui. Esta é a verdade. E é esta a verdade que nos liberta do pecado. E é esta a verdade única que nos leva para a glória com Deus Pai. Agora vamos entrando aqui
depois de assegurar a nossa saúde espiritual, a nossa estabilidade, Judas fala assim, ó, ele nos ensina com amor como alcançar essas pessoas que estão fora da verdade. Porque nós precisamos alcançar essas pessoas que se perderam. Quantas e quantas pessoas que você via nos cultos e não está vendo. E não é por causa da pandemia não, irmãos. Mas se você passar por outros lugares, você vê essa pessoa. Você sabe dessa pessoa. Se você entrar lá no seu celular, você vai ver no Facebook cada vídeo dessa pessoa. Você fala, não é mais a mesma pessoa. Vamos lá então. Como vamos alcançar essas pessoas? Que apostataram da fé antes que Jesus volte. Versículo 22. Judas diz: tenham o quê? Compaixão daqueles que duvidam. Então, Judas mostra 3 grupos. Os duvidosos. Quem são os duvidosos? Quem são aqueles que duvidam? São pessoas que são confusos. Tem pessoa que é confuso. Que ele teve na igreja, mas é aquela pessoa que vacila. É aquela pessoa que ela hesita na fé. Essas pessoas são as pessoas mais vulneráveis. Tem gente que ela olha para a Bíblia, ela conhece Jesus, ela sabe da palavra, mas ela fica assim, mas será que foi assim mesmo? Mas será que teve o dilúvio mesmo? Será que ficou só Noé e a família dele? Mas eu acho que esse negócio tem coisa da Bíblia aqui que eu acho que é só história. Jesus multiplicou os pães, era só 5 pães e 2 peixes. Quantas pessoas? Mas como que Jesus pegou 5 pães? Mas como? Fica assim, mas você sabe o que eu ouvi? Pessoa que crê em Jesus, diz que nasceu de novo, falando assim, sabe? É que esse negócio da Bíblia, a gente precisa entender que a Bíblia é tudo parábola, história. Então, assim, a multiplicação dos pães não é assim que foi um milagre. É que foi assim, é que o amor de Jesus tocou no coração e aqueles que tinham pães dividiu com os que não tinham, então foi a multiplicação. Esse negócio do cego ver, não é que Jesus fez o milagre do cego ver. É que o cego é assim. É que o homem não enxergava uma parte da história, sabe? Ele não entendia. Aí o amor de Jesus tocou no coração dele. E aí... Então tem gente que fica querendo explicar, entender. Tem pessoa que ela fica em dúvida da veracidade da própria Bíblia.
precisamos ser os portadores da fé. Dizer, olha meu filho, Jesus vem sim. Ah, mas será que Jesus vem? E se você não puser a tua vida em dia, você vai ficar. O outro grupo, Jesus fala para a gente ter compaixão dessas pessoas. Tem que gerar fé real. Versículo 23, Jesus diz assim: e a outros salvem, arrebatando-os do fogo. O que Judas está dizendo aqui? Arrebatando-os do fogo. O que é esse fogo? Salvando eles do fogo do julgamento. O que é o fogo do julgamento? São pessoas que elas não creem na sã doutrina. Quer dizer, são essas pessoas que estão... Vocês já ouviram dizendo que precisa atualizar a Bíblia? Esses tempos atrás, um pastor que eu admirava estava pregando e falou assim: não, é que a Bíblia precisa ser atualizada. Acabou, irmãos. A palavra de Deus, ela é imutável, ela é a mesma, assim como o Senhor é o mesmo, e ela é mais atual do que nunca. Por quê? Porque estão querendo incluir, ou melhor, tirar o pecado. Igrejas inclusivas, quer dizer, querem incluir o pecado como sendo não pecado. Querem justificar o pecado. Vocês conhecem agora essa, né, das igrejas inclusivas? Deus ama o pecador. O que Deus não ama é o pecado. Todos nós amamos as pessoas. Vinde a mim como estás. Mas a transformação tem que ocorrer, porque quando Jesus entra, o pecado sai. Jesus é novidade de vida, é transformação. Então essas pessoas são os enganados. É aqueles que aceitam um evangelho permissivo. Ah, tudo pode. Ah, o que tem? O que tem? Sabe aquilo que tem? Não tem nada demais. Não tem nada não. Ah, não dá nada. Nada a ver. Nada a ver. A palavra de Deus é muito clara. O Senhor criou macho e fêmea. Fêmea e macho, casal. É esse que Deus criou para a reprodução. E abençoou. Não existe casal de duas fêmeas, casal de dois machos. É pecado. Deus, Ele transforma. Ele liberta. Uma outra equipe de louvor, uma igreja agora, ontem, antes de ontem, sei lá. Seguiu os hinos, a gente até canta. Agora, vejo, colocando dentro da igreja, na hora do louvor, música do mundo. Então eu venho fazer um louvor para Deus, uma adoração para Deus, e eu coloco uma música que não tem nada para Deus. De uma pessoa que fez, eu não sei em que momento, com qual intenção. Aí eu ponho umas luzes de balada
Eu falo que isso é adoração para Deus? Estou cantando para Deus? Quando muito eu sei aquilo que nós cantamos, o Espírito de quem fez. Porque eu sei o meu Espírito, que diz uma adoração a Deus. Agora uma música lá. Daqui a pouco estão pondo o Pablo Vittar, estão pondo a Anitta dentro da igreja para cantar também. Nada a ver. Isso é adoração para Deus? E esse povo acha que está salvo. E esse povo acha que vai para o céu. Vamos continuar aqui. E outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Sabe quem é esse grupo? O grupo dos contaminados, que nós temos que amar. Temos que ter misericórdia dessas vidas, buscá-los. Mostrem misericórdia odiando até roupa contaminada pela carne. O que Judas está dizendo? Ele está se referindo que nós temos que ter aversão ou repugnância pelos pecados deles, assim como nós detestaríamos ter que lidar com as roupas íntimas sujas daqueles que nós não conhecemos. São pessoas que estão contaminadas pela sujeira do mundo, pela imundícia do mundo. São pessoas que foram dominadas, poluídas pela sujeira do mundo. Os pecados da cultura, da nossa cultura, se tornaram os pecados da nossa igreja. Eu falo da igreja brasileira. Os pecados da cultura dos Estados Unidos se tornaram os pecados da igreja dos Estados Unidos e assim por diante. Quer ver um exemplo? Quando estava passando o BBB, glória a Deus, sou liberta daquela rede de esgoto, lixo lá, lixo de esgoto, mas tem gente que não perde. O que se passa ali? Os pecados da nação, os pecados da nossa cultura. Ganância pelo dinheiro, porque estão lá pelo dinheiro. Cobiça, inveja, maldade, fofoca, exposição do corpo, não é? O que mais? Bebida, as danças lá, exposição do corpo de tudo quanto é forma. Quanta maldade.
pessoas dissimuladas, cada hora é amigo de um, de outro, armando para acabar com a vida do outro. Então, o que tem ali de bom? É só fofocando, é só destruindo, é só... E as pessoas acham ali, e os outros acompanhando. Eu não sei quem é pior, se é quem está lá dentro ou se é quem fica acompanhando. Traição e coisa fora, tudo ilusão. E é exatamente o que nós vemos o quê? Na vida dessas pessoas, contaminadas, poluídas por todos esses tipos de pecado. Por isso que Judas fala, o quê? Que nós temos que ter aversão pelos pecados da carne que estão nessas pessoas. Assim como nós teríamos repugnância de lavar as roupas íntimas delas. Mas nós temos que ter compaixão para que elas retornem para o Senhor Jesus. Porque elas se perderam. Nós precisamos, meus queridos, também olhar para nós. Nós temos que ter um medo saudável do pecado. Nós temos que ter cautela para nós também não nos aproximarmos dessa contaminação que o mundo tanto nos oferece a todo momento, bombardeando a nossa mente, bombardeando aonde quer que nós estamos. Por isso nós também precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos olhar para todos esses cenários e ver se em algum momento nós acabamos nos inserindo neles e precisamos nos corrigir. Para que em nenhum momento nós venhamos a nos afundar e não cairmos também em nenhum momento na apostasia, mas que nós estejamos firmes na nossa fé. E é por isso que Judas diz que nós precisamos então ter um relacionamento pessoal com o Senhor a todo momento, estudando a palavra, meditando na palavra, orando ao Senhor, tendo discernimento. E aí então, versículos 24 e 25. Vamos lá? Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Em algum momento das nossas vidas, nós podemos estar confusos, lutamos com o pecado, mas que todos nós estejamos firmes, sabendo que o Senhor, Ele é poderoso para estar conosco e nos impedir de cairmos. Uma vez que de fato nós nos entregamos a Ele, a graça e misericórdia do Senhor é sobre nós.
Porque nenhum cristão verdadeiro pode apostatar da fé. Nenhum cristão verdadeiro renuncia à sua fé. Volta atrás da sua fé de Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? E como igreja, vamos alcançar esses que precisam ter um verdadeiro encontro, uma reconciliação com o Senhor, para trazê-los de volta para o Pai enquanto há tempo. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar.